Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai ter aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar do poder da estética na construção do sucesso. E a estética hoje é uma das áreas mais consolidadas do empreendedorismo no Brasil e também uma das maiores no mundo. Ele é responsável por 4% do PIB nacional. E os procedimentos de estética vão muito mais do que as mudanças na aparência física. Ajudam a melhorar nossa estima, nossa confiança. As mulheres se sentem mais empoderadas para buscar também um crescimento no mercado de trabalho, né? Porque a imagem pessoal é muito importante. Tem uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que diz que o Brasil está em quarto lugar entre os países que mais consomem produtos de beleza no mundo. E tem várias técnicas surgindo, várias tecnologias aparecendo. A gente vai muito falar de laser, a gente vai falar do ultrassom focado e hoje a gente vai conversar com uma especialista sobre tudo isso, porque as técnicas estão cada vez mais eficientes e menos invasivas. E é o que todo mundo quer, né? Mais resultado com menos dor. E tem quem diga que a beleza começa de dentro para fora. Uau. E se a beleza começa de dentro para fora, a água que a gente toma precisa ter qualidade, fornecida com produtos de durabilidade e eficiência comprovada. E a água que a gente recebe na torneira da nossa casa, ela foi tratada. E por isso ela tem nela ali alguns elementos que não fazem bem para a nossa saúde. O purificador de água, além dele tirar as impurezas físicas, pedacinhos de poeira e tudo mais que possa ter na água, ele também vai reter essas partículas que fazem mal para a nossa saúde. Falando em eficiência, outro fator é que a maioria de nós quer tomar uma água sempre geladinha e refrescante. Então a gente tem que garantir que o nosso purificador vai dar conta de refrigerar a água na proporção que a gente precisa. E além de eficiência, os produtos da Latina também são duráveis, pois eles foram projetados para isso, com matéria-prima de altíssima qualidade. Conheça toda a linha de purificadores da Latina, latina.com.br. Latina Eletrodomésticos para quem é exigente. E se além de você ser exigente, o seu paladar também for, essa próxima dica é muito importante. A qualidade que começa com o tratamento do gado no campo é comprovada pela suculência e pelos deliciosos cortes da Boutique da Carne Siltomac. Ali as carnes são marmorizadas, tem muita variedade e aí você pode ter certeza do sabor da carne que vai estar na sua mesa. Você chega lá, vai ter cortes para o dia a dia, tudo prontinho para você levar para casa, já embalado, até aqueles cortes mais especiais para você usar naquela receita que você sabe que precisa de um sabor a mais e um churrasco delicioso. Tem até o programa de fidelidade, que a cada compra você acumula pontos para trocar por presentes personalizados e exclusivos. E se você tiver sem tempo de ir até a loja, é só pedir pelo delivery que atende não só São Carlos, mas várias cidades da nossa região. Boutique da Carne Siltomac é garantia de sabor. E agora sim a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje, que o assunto antes de começar a gente já falou, o tempo vai ser curto. Empolgadíssimas. A gente já quer fazer consulta aqui no meio da entrevista. Nossa convidada é médica, especialista em dermatologia e estética, é a proprietária da clínica FC Dermatologia e tem o propósito de entregar os melhores resultados para os seus pacientes. A bela mãe dos meninos Lucas e Felipe. É ela, doutora Flávia Cury! Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. A gente pode dizer que você sempre apreciou uma estética, assim, que você sempre teve um lado de admirar o belo, isso vem desde criança? Sim, isso é verdade. Eu acho que foi isso que me encantou pela dermatologia, né? E eu sempre tive esse apreço pelo belo. Eu gostava de admirar mesmo paisagens, esculturas, quadros, arquitetura. Então eu sempre tive esse apreço e ficava sempre muito encantada. E aí quando fui estudar, né, ser humano, fiquei mais apaixonada ainda. E entender a beleza humana me encantou. E aí não teve jeito. Na infância você já brincava de ser médica quando eu crescer? Já tinham brincadeiras desse cuidado? Já tinha, muito pelo meu pai, né? Porque meu pai
é uma referência muito grande na nossa vida, então a gente já tinha muito esse contato com a medicina desde pequeno, porque ele sempre muito motivado, então chegava contando vários casos, até hoje é assim. E aí acho que isso trouxe essa vontade de fazer parecido, né? De estar ali nesse ambiente. Então, desde criança já brincava, já fingia ser médica ali. Seu pai é médico? Meu pai é médico. De qual especialidade? Ele é pediatra. Então, desde sempre ouvindo essas histórias deliciosas, né? Exatamente. E assim, em que momento, com essa inspiração da pediatria, você resolveu seguir para a dermatologia? Na verdade, durante a adolescência, assim, eu tive um pouco de contato, né? Eu frequentava dermatologistas e aí ali foi meus primeiros momentos mesmo, né? Mas foi no terceiro ano de medicina da faculdade. Antes, na verdade, de eu prestar medicina, eu brincava com minha mãe que eu queria ser dermatologista, né? Mas eu não sabia como funcionava, nem como que os caminhos que tinha que percorrer, né? E aí o primeiro contato mesmo foi no terceiro ano de medicina que eu tive o contato maior com a especialidade, né? E aí comecei a participar de congressos, cursos, realizar trabalhos, estudos científicos, e aí foi me encantando cada vez mais. Pra gente tirar um pouco do mito, né, de que existe muita pressão da família para seguir a profissão do pai, e aí o adolescente se sente pressionado, né? No seu caso, não. A medicina veio como uma inspiração do seu pai. Exato. E aconteceu de uma forma leve. Apesar Sim. de ingressar numa faculdade de medicina ser muito difícil. Como é que foi esse período para você? Na verdade, quando a gente chegava no terceiro colegial, que você tinha que decidir o que você ia prestar, né? E ao meu ver, a gente é muito novo para decidir o que a gente vai fazer o resto da nossa vida, né? Na maioria das vezes. Claro que a gente muda, muitas pessoas mudam no meio do caminho, mas na maioria acaba seguindo e eu acho que é muito novo. E aí, a minha mãe, por ver o tanto que meu pai trabalha, ela chegava para mim e falava: filha, acho que medicina não. Medicina é muito pesado para a mulher, era a visão dela, né? E ela achava que a minha vida ia ser muito semelhante à do meu pai, né? Que sempre trabalhou muito, então não tinha finais de semana, acordava de madrugada. Seu pai é pediatra. Pediatra. E aí, realmente, é muito puxado, né? Porque as mães... Porque as mães ligam, independente A gente quase não é louca do neném tá doente. Exatamente. Então, era ligações, qualquer horário, final de semana, às vezes não tinha, e ele também recepciona os bebês, né? E bebê não tem hora para nascer. Então, assim, realmente era aquela loucura. E ela achava que ia ser assim para mim também. Então, ela achava que era muito pesado. Ela até pegou um livro de profissões, que tinha todas as profissões para eu conhecer. Você lembra desse livro? Lembro, foi ali que eu achei a engenharia de produção que Jura? eu prestei. Mas o meu foi ao contrário, assim. Eu peguei o livro e comecei a riscar o que eu não queria. Olha. E aí meio que sobrou a engenharia de produção. E aí foi o que você fez. Que legal. Então, e foi exatamente assim. Aí ela foi me explicando o que cada profissão fazia, para eu poder ter uma ideia de outras profissões também, né? Mas não teve jeito, empacou ali na medicina mesmo, e eu falei: mãe, não vai ter jeito. E você sempre foi muito estudiosa, então, para entrar numa faculdade de medicina? Sempre fui. Eu sempre, na verdade, gostei de estudar. Claro que para vestibular a gente tem uma fase muito difícil, né? Porque a gente está na adolescência e aí você não é nada ali, né? Você não sabe se você vai passar, então é muito angustiante para adolescente, né? Então eu resolvi prestar medicina e eu ia comentar alguma coisa aqui que me fugiu. Mas aí depois, e aí tinha várias coisas que a gente não gostava de estudar, né, para vestibular. Então eram coisas que acabaram me deixando de fora de muitas provas, né? Então foi difícil, por mais estudiosa que eu fosse, era difícil mesmo. E aí, mas depois acabou dando certo, entrei na medicina, fui feliz curti um monte a faculdade. E aí depois no final aí porque o caminho, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente acha que a gente está garantido, né? Mas daí a coisa que vai ficando... Ali que começa. Ali que começa. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, para sair da faculdade também é puxado, para entrar numa residência também é puxado, para prestar título de especialista também é puxado. Então, é um caminho muito longo, né? E na faculdade de medicina, o segundo passo para dermatologia é a residência. Exatamente. Depois que a gente termina os 6 anos de faculdade, aí a gente vai prestar a residência. E para ser dermatologista, a gente tem 2 caminhos. Ou você faz clínica médica e depois a dermatologia, ou você pode fazer dermatologia direto. Quando eu prestei na minha época, poucos lugares era dermatologia direto. Muitos tinham que fazer clínica médica antes. E aí foi o meu caminho. Então eu fiz 2 anos de clínica médica lá no HC em São Paulo. E aí depois acabei prestando para dermatologia.
E aí mais 3 anos de dermatologia. E quando você volta, você começa a trabalhar com clínica geral também. Porque eu até, Também. a doutora Flávia já me atendeu nos 24 horas da Unimed. É, exatamente. O recém-formado e o especialista em clínica, ele vai trabalhar como clínico geral mesmo, né? Então, atendendo de tudo. Então, trabalhei muito em UTI, fui mais de 2 anos em UTI, semi-intensiva, pronto-socorro. Então, foi um caminho bem longo, assim, para depois conseguir ir pro meu objetivo final, que era ter o consultório, né? E como é que foi esse período de trabalhar em Com outra essa- área que não era teu sonho era dermato. Só que você tinha que fazer a clínica geral e alguns anos você ficou ali. Sim. Era mas- pesado pra você? Era uma Não, coisa... eu gostava demais. Tanto que, assim, quando eu fiz a clínica médica, é claro que eu não quis deixar o meu objetivo, que era fazer a dermatologia, mas eu titubeei muito ali em outras especialidades, sabe? Então, eu passei no ICESP lá, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né, que era o estágio do HC, e quis fazer onco, fiquei encantada. Aí depois passei no INCOR, quis fazer cardio, fiquei encantada pelo serviço, mas eu via que eu estava encantada pelo serviço e não a especialidade, mas é porque eu gostava de estar ali vivenciando tudo, né? Então foi muito tranquilo para mim, eu poderia trabalhar com isso por muitos anos, sem problema algum, mas a dermatologia me pegou e aí a gente tem que focar, né? Não tem jeito. E você ficou por 2 anos fazendo clínico e depois Isso. abriu a sua clínica de dermatologia, foi isso? Se você disse, depois que eu terminei a dermatologia. Isso. Depois que eu terminei a dermatologia, aí eu fui trabalhar como clínica, tudo, e aí aos pouquinhos fui começando. Aí vim para São Carlos, porque eu morava em São Paulo até então, né? Então daí depois eu vim para São Carlos, aí montei meu consultório, e aí eu fui trabalhar no Santa Casa Clínicas também, e aí entrei para o convênio, entrei para a Unimed, comecei a atender, e aí depois, devagarinho, montei o meu novo consultório, e aí em 2020 fui para lá, para fazer só dermatologia lá. E aí começa uma carreira de empreendedorismo. Exatamente, porque daí a gente não basta ser médico, você também tem que ser empresário, você também tem que entender sobre muitas coisas que até então a gente não tem conhecimento para isso, né? Então, corre atrás de estudar para saber, para aprender. Nesse começo você já tinha a estratégia de focar em estética ou era dermatologia mais de doenças de pele? Na verdade, eu gosto muito de doenças de pele também, mas eu senti que a estética me escolheu. Então, a maioria dos pacientes que passaram a me procurar eram para tratamentos estéticos. E aí eu me vi completamente assim, estafada mesmo, né? Porque eu queria fazer tudo. E aí eu não estava tendo tempo para minha família, não estava tendo tempo para mim. Entrei quase num burnout. E aí eu falei, não, eu preciso nichar, né? Eu preciso ter a minha persona, ter com quem eu quero conversar, o que eu quero fazer. E a estética é apaixonante, né? Então, apesar de eu tive que aos poucos, né, igual um funil, né, e tem cada vez mais nichando, e eu brinco que ela me escolheu, mas também eu sempre fui encantada por isso, então acho que não tinha como fugir, sabe? Então, e aí acabei focando mais nisso, né, e não que eu tenha deixado a dermatologia de doenças, mesmo Eu ia falar dermatologia clínica, raiz. né? Raiz, exato. Não que eu tenha deixado de lado, porque eu atendo bastante no meu dia a dia, mas a grande maioria é a parte estética mesmo. E há quanto tempo foi a abertura da clínica? Da Clínica 9 foi em 2020, tem exatos 4 anos. E quais os tratamentos você oferece hoje na clínica? Inúmeros, muitos tratamentos. Então, assim, desde tratamentos injetáveis, né, que a gente faz tudo lá na clínica. Então, toxina botulínica, os preenchedores de ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, que a gente utiliza muito. Então, esses que a gente fala que são mais os injetáveis, né? E nós temos também as tecnologias. Então, aos poucos, eu fui construindo um centro de dermatologia estética com tecnologias de ponta. Então, nós temos lá na clínica excelentes tecnologias para tratar realmente flacidez de pele, um rejuvenescimento que a gente gosta, né, que é bastante natural e com muito resultado. Então, foi mais ou menos isso que eu fui focando. Então, além dos tratamentos injetáveis, a gente tem as tecnologias, como você disse, né, por exemplo, o ultrassom microfocado, aí nós temos os lasers, nós temos radiofrequências, temos várias tecnologias lá para trabalhar essa parte também, e nós também temos os tratamentos corporais.
Então, porque a gente cuida, né, do corpo inteiro. Então, além dos tratamentos faciais, nós temos também os tratamentos corporais. E agora, recentemente, eu me especializei também, eu fiz um curso, né, voltado para tratamentos com peeling de fenol, que é aquele tratamento super... que traz um rejuvenescimento super intenso, impactante. Que é aquele muito usado no olho, que fica escuro e vai clareando. Isso, exatamente. Que é muito para flacidez de pálpebras, né? Para cicatrizes de acne, aqueles pacientes que têm cicatrizes muito profundas. A gente tem um resultado que nada é igual ao resultado do peeling de fenol para cicatrizes. E também flacidez, rugas profundas, também melhora bastante. Então a gente também faz essa parte lá na clínica. Fala, pode ir. Eu ia emendar uma coisa aqui. Você quer fazer outra pergunta? Não, tenho uma curiosidade, saber o tratamento que as pessoas mais procuram. É para tratamento de flacidez do rosto. É a principal, essa sensação de derretimento, eu escuto todos os dias na minha clínica. Doutora, meu rosto está derretendo. E é isso mesmo que acontece, né? Com toda o envelhecimento, né, multicamadas que a gente tem no nosso rosto, a sensação é de derretimento. Então, a principal queixa é essa flacidez do rosto. Quando a gente fala em rosto, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Onde a gente vai fazer, porque a gente vê também resultados não tão legais. E eu acho que você construiu essa credibilidade, que as pessoas têm essa confiança e essa segurança de que o tratamento vai ter um resultado, né, que a pessoa espera. E aí o que eu ia emendar, que eu estava pensando exatamente em confiança e segurança, é na Wizard. Porque a gente sabe que a gente precisa confiar e ter segurança na hora do inglês, porque a qualquer momento a gente pode precisar dele. Como é que tá seu inglês? Tá garantido? Pode aparecer aquela oportunidade de emprego que exige o inglês avançado. E aí, como é que você tá? Preparado para uma viagem internacional? Tem que estar com o inglês ali na ponta da língua. Na Wizard você tem o plano individual de estudo e você escolhe como e onde quer estudar. Nas modalidades presencial e online, de qualquer jeito, o seu inglês vai estar garantido na Wizard. Tem 35 anos de existência, a Wizard by Pearson é a maior rede de ensino de idiomas do mundo, tem mais de 500 mil alunos e mais de 1.100 escolas espalhadas em todo o Brasil. O Wizard by Pearson, lá o inglês está garantido. Entre em contato com a Wizard e faça a sua matrícula. E um ensino de qualidade, com aprovações nos principais vestibulares de todo o país, que utiliza o sistema poliedro e um corpo docente altamente qualificado. E tudo isso, gente, você encontra no Colégio Sapiens, porque eles cuidam dessa formação desde a base, desde a educação infantil, todo o ensino fundamental, construindo ali com muito respeito e muito carinho, preparando essas crianças realmente para serem adultos de sucesso. Do ensino infantil até o pré-vestibular, o Sapiens está presente no futuro e também no presente do seu filho. São diversas unidades, tanto em São Carlos quanto em Araraquara, preparando o futuro de seu filho. Quer fazer parte desse time satisfeito pela qualidade da educação? Então entre em contato com o Colégio Sapiens. A cada ano, um novo começo. Estávamos aqui falando de tratamentos, então vamos Deixa lá. Eu só contar uma Claro! Coisa. Eu já estudei no Colégio Sapiens e eu já dei aula na Wizard. Nossa! Não poderia ser... Não foi combinado, né? De jeito nenhum. Mas eu estudei, né? O Sapiens foi meu colegial. E na Wizard, quando eu comecei a faculdade, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E aí eu não queria perder o contato com a língua e eu fui dar aula para crianças no primeiro ano da faculdade. Então foi uma experiência super legal. Que delícia, eles vão adorar saber disso. A Silmara. A Cibele do Sapiens, quando o Dr. Bruno Bariza esteve aqui também, ela falou aluno do Sapiens. Vários alunos estão passando por aqui. Pra você ver que aluno do Sapiens dá o resultado de uma pessoa de sucesso. Olha, quando você fala em tratamentos, você falou que também tem muitos tratamentos para o corpo, né? Isso. As mulheres buscam muito emagrecimento, gordura localizada, flacidez. E a gente vê uma série de tratamentos de CO2, radiofrequências, criolipólises, vários. Eles realmente funcionam? Então vamos lá, o corpo é o maior desafio, mas hoje a gente fala que o corpo é a nova face, porque tem se falado muito nos tratamentos corporais e as pessoas estão buscando mais, né? Apesar da gente notar que a busca maior ainda são em cidades mais litorâneas, né? Que as pessoas expõem mais os corpos, a gente nota uma procura maior pelos tratamentos corporais. E eu brinco que assim, o rosto, você deixa comigo que eu entrego
que você quiser. O corpo precisa da sua ajuda. Depende do paciente. Depende muito do paciente, porque se o paciente não colabora, eu não tenho como ter resultados. Então, quando o paciente me procura, eu sempre deixo muito bem claro qual é o momento desse paciente. Se esse paciente não está praticando atividade física, não está fazendo um acompanhamento nutricional ou a alimentação é totalmente bagunçada, eu oriento procurar antes os profissionais para você equilibrar a tua dieta, e aí ali vai ser a cereja do bolo. Então a gente tem muito resultado com os nossos pacientes porque a gente é muito transparente e a gente indica no momento adequado. A gente evita indicar tratamentos corporais para aqueles pacientes que não estão realizando uma dieta adequada, não estão praticando atividade física, porque esse paciente não vai ter resultado. Então, às vezes, ele espera aquele milagre ali das tecnologias. Ai, podia existir, né? A gente queria tanto. Eu tô na torcida pra medicina chegar nesse nível. Eu não depender da muito. gente. Meu marido é personal. É. E ele brinca muito em relação a isso, né? Ele falou, você viu o rosto, mas você viu o corpo? Como é que tá, né? Porque o corpo, se você não tem algo ali regrado, no cuidado no dia a dia, né? Precisa regrar, gente. Então, não existe milagre, né? Mas com as novas tecnologias, com o advento da medicina, tem muita coisa muito boa. Então, a gente consegue, quando a gente tem o paciente tem esse entendimento da necessidade dele também fazer a parte dele, aí é sucesso garantido. O problema é quando isso não acontece, né? Então é bastante difícil. Mas hoje em dia, antigamente, os tratamentos eles eram muito superficiais, não no sentido só da palavra de não ser tão tecnológicos, mas no sentido de atuarem só na superfície mesmo. Então a gente não tinha grandes resultados. Hoje em dia a gente já sabe que a gente precisa tratar o corpo como se fosse multicamadas. Então desde a musculatura até a fáscia muscular, até a gordura, então a flacidez de pele profunda, a flacidez de pele superficial. Então são várias camadas que a gente consegue tratar com as tecnologias para ter os resultados que a gente busca. Então é aí que os tratamentos corporais mudaram esse caminho nos últimos 10 anos, até diriam 5 anos para cá. E o Botox foi o primeiro que surgiu, assim, para ajudar nessa questão da estética facial? O Botox, na verdade, o primeiro que surgiu foi o peeling de fenol, lá atrás. Ele é desde 1960, se eu não me engano, que surgiu esse peeling, né, com esse rejuvenescimento tão intenso. E aí depois, com o advento das novas técnicas e tecnologias, ele foi se perdendo um pouco, né, foi deixado um pouco de lado. E aí o Botox, ele veio aproximadamente na década de 90, e ele foi descoberto num paciente que ele precisava tratar estrabismo. Então ele tinha, para quem não sabe, né, estrabismo é o olho tortinho. Eles aplicaram a toxina botulínica e aí viu que esse paciente corrigiu o estrabismo, né? Teve uma aplicação específica para isso. E aí depois disso, eles falaram, daí nessa aplicação eles viram que trataram as rugas dos pacientes também. Então eles falaram, opa, peraí, isso daqui faz coisas que a gente não estava entendendo. E aí começou aí. E aí depois, então ele já está há muito tempo no mercado, né? Então foi o primeiro a aparecer. E aí depois veio para o Brasil e aí popularizou de uma forma, porque o resultado é muito impactante, né? Então as pessoas gostam muito do resultado. Então até hoje ele é o número 1 de atendimentos na clínica, né? Tem contraindicação? Então, da toxina botulínica, a gente não indica em gestante, tá? E pacientes que eles já têm alguma doença neurodegenerativa. Então, a gente acaba não indicando, mas, em geral, 99% dos pacientes podem fazer. Mulherada pode ficar tranquila, então. Pode. E quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer o Botox? Porque a gente vê também que isso acabou virando... Qualquer esquina tá oferecendo Botox parcelado, com parcelas que cabem no bolso de todo mundo. E aí tem alguns cuidados, né? Que as pessoas têm que tomar. Extremamente importante. Então, infelizmente, assim, isso se popularizou, né? E aí todo mundo tá fazendo. E a gente tá vendo muitas consequências disso. Por quê? Porque as pessoas acabam aprendendo a técnica padrão de aplicação, que vai dar certo ali para uns 60%, 70% dos pacientes, mas aqueles 40% não vai dar, que é quando dá errado, quando o resultado fica artificial, quando o resultado pode ter alguma pitose palpebral. Então, algumas complicações aí
que são bastante indesejadas e, infelizmente, não tem reversão. Eu ia perguntar isso, existe um antídoto? Porque Não eu já tem. vi, por exemplo, a pessoa fazer botox e a sobrancelha erguer, né? E ficar torta. Aí eu sabe que tem alguma coisa que se aplica pra... Daí, se a sobrancelha, nesse caso da sobrancelha torta, você pode fazer aplicações em outros locais para ajustar. Eu ia falar assim, a gente pode entortar outra. Pra pelo menos ficar simétrico. Esse problema é super fácil de ser resolvido. Agora, um antídoto, por exemplo, se der uma pitose palpebral, né, que é a queda da pálpebra, isso aí tem que esperar o efeito, que dura 4 meses. Então, assim, é muito sério, né? Às vezes as pessoas não têm esse discernimento, então é preocupante. E existe a qualidade do Botox também? Botox mais Existe barato, também. mais caro? O produto em si? Existe também vários tipos de toxina botulínica hoje. Tem as que eu considero que são melhores, mais efetivas, outras menos efetivas. E, infelizmente, tem muito no mercado negro também, que é o que a gente viu aí, várias pessoas com necrose da pele, com infecções, né? Porque se vende no mercado negro, a gente viu que vende no Paraguai, o pessoal compra, então, e sai aplicando em casa. Então, assim, uns riscos muito grandes, né? Então, não é brincadeira, não. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas pode trazer um problemão. E o melasma? Ele tem tratamento? Ele desaparece? Que desafio, hein? Esse acho que é um dos maiores desafios do dermatologista. Para os homens que estão assistindo o nosso programa, o que é melasma? Vamos começar Eu acho que as mulheres todas sabem. Exatamente. Mas o melasma são manchas que a gente tem no rosto, que elas são decorrentes muitas vezes dos hormônios, né? Então, o estrógeno é um hormônio bastante implicado aí no aparecimento do melasma, por isso que mais mulheres têm do que homens, né? Que é um hormônio feminino, apesar dos homens também terem esse hormônio em muito menor quantidade. E aí, e também está relacionado com exposição solar, né? Exposição solar, uso de anticoncepcionais, então muitas mulheres usam, que é o hormônio, né? Então acaba predispondo também essas manchas mais frequentemente no rosto, mas elas podem também ter no pescoço, colo, braços, também pode acontecer. E ela também é muito frequente na gravidez. Eu né? ia falar isso, o meu apareceu aí? muito forte na gravidez. Eu tinha manchinhas, Uhum, mas apareceu uma aqui que é enorme na testa. uhum. Eu falo que eu faço um reboco em casa antes de sair, entendeu? Você passa corretivo, passa básico, passa corretivo. Ninguém vê, você acha que a tua cara é assim, só que não. E eu gosto Tá muito de excelente sol, o reboco. doutora. Então, ela, muito obrigada. Eu gosto muito de sol. E o sol também prejudica muito, né? Exatamente. Porque é isso, a união do hormônio feminino que todas nós temos com a exposição solar é prato cheio. E uma coisa que as pessoas não sabem é que não basta proteger o rosto e tomar sol no corpo. É isso que eu faço. Isso não adianta, você vai manchar o seu melasma também. Porque é o calor? O calor também favorece, né? O corpo acaba esquentando, então também favorece isso, mas por conta de um hormônio que a gente tem, que é o MSH. O que é isso? É uma sigla em inglês que chama hormônio estimulador de melanócito. E esse hormônio é estimulado pelo sol. Então, se você toma sol, você vai acabar estimulando esse hormônio. Aonde tiver melanócito, vai pigmentar. Então, você pode só tomar na perna. Não, mas eu só tomo na perna. Não adianta, vai pigmentar. Não tem muito Eu ouvi pra onde correr. muitas coisas também, assim, de aquele calor do carro, quando você tá chegando e Isso. você entra no carro que tá aquele calor também, Sim. prejudica, então sempre baixar o Prejudica vidro do bastante. carro antes, né? Uma coisa que a gente sabe é que também não é só a luz ultravioleta, né? Que é a luz solar. A luz também de radiação infravermelho e radiação de luz visível, né? Então, infravermelho seria o calor, então esse calor que a gente entra no carro, ou calor de fogão, calor de forno, essas coisas, e também de luz visível, que é de lâmpadas, celular, computador, também interfere. E o papel do filtro solar nisso? É importantíssimo, a gente precisa usar. Quem tem melasma não tem jeito, tem que usar protetor solar dentro do ambiente fechado, em qualquer lugar tem que usar protetor. Mais de uma vez por dia? Mais de uma vez por dia. E protetores de tomar comprimido, protetor Sim. de passar de pó, todos têm a mesma Então, na eficiência? verdade, cada um tem o seu papel ali. Então, o paciente que tem melasma, a gente tenta associar o máximo possível da proteção. Então, tanto proteção oral quanto proteção tópica, e aí ela pode ser até em multicamadas, que a gente também fala, que eu costumo falar que é a tripla proteção, que daí é o protetor branco, o protetor com cor por cima e aí o pó. E aí você faz como se fosse 3 camadas para proteger esse melasma. E o melasma, ele não escurece quando você não está enxergando ele. Então você faz muito bem de cobrir, porque se você não enxerga, o sol também não enxerga. Então não vai piorar.
Eu sou dessas camadas, só falta o pó não uso ainda, É. mas eu passo o protetor claro, Claro, depois o protetor depois- com cor, porque você me ensinou isso um dia que eu fui no seu consultório, tá e desde vendo? então eu faço Boa, isso. Boa! Que coisa Ele boa. não tem cura, mas dá pra gente diminuir a intensidade da mancha, é isso? Exatamente. Não tem cura, mas a gente consegue ficar totalmente sem. Mas também depende do paciente colaborar, de não ficar indo pra praia todo mês, tomando sol, nadando, senão a doutora Exatamente. também não faz milagre. É, exatamente isso. E sobre o colágeno, quais são os mitos e as verdades? De se tomar ou de se aplicar? Dos Dois. dois. Não, a gente vê muito pra vender também. Popularizou colágeno em pó, colágeno hidrolisado, a balinha de Isso. colágeno, Ah, né? Que toda blogueira tá lá no. Toda não, Exatamente, desculpa as blogueiras. A maioria das blogueiras tá lá vendendo as gominhas para colágeno, pra melhorar a pele. Sim. Aí a gente ouve muita gente falar que não funciona, que a gente não retém esse colágeno. E muita gente fala que funciona se tomar o hidrolisado, aí a gente fica, que né? não funciona pro que a gente quer. Isso, chegamos no ponto. Então, vou desmistificar tudo sobre colágeno para vocês entenderem. Então, a gente precisa primeiro entender o porquê que a gente toma, para quê, qual a finalidade que ele vai entregar. Então, eu sempre pergunto para o paciente, você quer tomar colágeno para quê? Ah, melhorar minha flacidez. Então, não é isso que ele vai fazer. Porque todos os estudos que comprovam eficácia, e por isso que a gente defende o uso, ele fala que o colágeno oral, ele melhora a elasticidade e hidratação dessa pele. Então, é diferente de... É muito sutil, assim, o entendimento. É simples pra gente, mas para explicar para o paciente é bastante sutil. Porque é diferente de tratar flacidez. Ele não vai esticar teu braço, Mas quando você fala de rosto. elasticidade e hidratação da pele, o que eu vou ver no espelho como resultado, então? Você não vai ver no espelho. O que você vai ver é uma pele com menos tendência a manchar, uma pele com menos tendência, principalmente aquelas pacientes que têm um envelhecimento dos braços, que bate e já fica com um hematoma, sabe? Que elas, às vezes nem precisa bater, já faz hematoma por conta de uma fragilidade muito grande dessa pele. E aí você melhora essa elasticidade para você notar o envelhecimento gradativo e também a hidratação, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com a pele muito mais desidratada. Então a gente consegue com o colágeno oral essa hidratação também. E quando você fala em Então- colágeno oral, é o hidrolisado, é o colágeno, é a gominha? Então, e aí agora vamos falar quais colágenos orais que funcionam. Então, os únicos que têm estudos científicos que comprovam são os biopeptídeos ativos de colágeno, que são Verisol e os Peptans, que são os tem várias marcas hoje em dia, né? Mas os Peptans que têm os estudos comprovando eficácia. Tá? O Verisol é muito popularizado, né? Existem várias marcas dele, mas a gente não basta também ver só o tipo do colágeno utilizado, tem que ver a quantidade. Porque o que a gente vê nessa questão das balinhas é que daí não tem a quantidade que você precisa, entendeu? E as pessoas acham que estão tomando e tendo a quantidade ali, 1, 2 por dia, mas não tem. Você vai precisar de quantas por dia? Precisa tudo calcular para ver qual que é a quantidade ideal que cada colágeno está oferecendo ali, porque realmente são muitos. E o aplicável? E o aplicável, que é a minha paixão, que é isso que vai entregar resultado, é isso que vai fazer o paciente ter melhora na flacidez. Então, por que melhora a flacidez com os bioestimuladores de colágeno injetáveis? Porque com os estudos, a gente vê que eles recrutam as células que estão perdendo colágeno. Então, a gente tem nas nossas células os fibroblastos. São células produtoras de colágeno, que a gente vai perdendo a partir dos 25 anos. Então, isso vai gradualmente. Então, a gente fala que a gente perde 1% ao ano de colágeno a partir dos 25, que é muito novo, né? E a partir dos 50, a gente vê uma perda muito maior. A gente fala a partir dos 50 por conta da menopausa, mas mais especificamente na menopausa a gente vê uma queda muito mais acentuada, de 30% em 5 anos, então em torno aí de 6% ao ano. Então é uma perda muito significativa. Então essas células que produzem o colágeno, elas precisam ser estimuladas. Então essas substâncias que a gente injeta, ela sinaliza para as células que ela precisa estimular. E aí ela estimula essas células a produzirem. Quanto mais células você tem, mais colágeno você vai conseguir resultado. Quanto menos você tem, menos colágeno você vai conseguir, então você precisa estimular mais. Por isso que a gente fala que pacientes jovens precisam de uma quantidade menor do que o paciente mais velho. Quando a gente fala de bioestimulador de colágeno, a gente está falando daquela injeção que vai aplicando no rosto? Exatamente.
que daí tem vários no mercado, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, que daí eles têm os nomes comerciais, né? Mas a policaprolactona, são todas essas substâncias que fazem esse efeito de sinalizar os fibroblastos a estimularem o teu colágeno. Aquelas que já tem medo e daí tem anestesia? Sim. No local, alguma coisa? Não dói nada, Lê, não dói. Pra tomar injeção na testa, né? Nem injeção. Agora o povo tá pagando pra tomar injeção na testa, né? Na bochecha e tudo Não, mas mais. a gente faz pontos anestésicos, então assim, o paciente só vai sentir aquela picadinha da anestesia, que é muito... A gente tem técnicas hoje de aplicação desse anestésico para doer o mínimo possível, né? E aí a gente faz a aplicação com cânulas. A cânula, a introdução da cânula, ela não dói, a gente não sente. Então, fica muito confortável mesmo. A minha mãe é dentista, né? Uhum. E eu sou a louca da anestesia. Ela pode fazer qualquer coisa, vai mexendo no dente. Anestesia tudo, mãe, mas o rosto inteiro eu não senti. A pessoa ama uma anestesia. E nem no pós existe um desconforto? No pós, não. Depois que fez a aplicação, a única coisa que o paciente sente, às vezes, é um pouco do inchaço, né? Alguns pacientes incham um pouco mais, outros menos. Então, tem um pouco do inchaço que você nota, mas não é algo tão incômodo, sabe? Não sente dor, assim. É só aquele incômodo de estar inchado mesmo. Mas é bastante tranquilo o pós. Os pacientes não costumam reclamar, não. Pra ajudar nessa luta contra o envelhecimento, da gente ter uma pele mais bonita, imagem pessoal, a vitamina C ajuda? Daí a gente também precisa falar Pra qual tomar, vitamina pra C. passar e qual Exatamente. Exato. Na verdade, a vitamina C, ela na forma oral, a gente utiliza mais aí para diminuir a chance de infecções, né? Melhorar Pra a ajudar a imunidade. Mas a vitamina C tópica, ela tem outro efeito, e aí sim, ela vai na prevenção do envelhecimento, de manchas na pele. Então, a gente utiliza ela como uma ação antioxidante. Então, ela faz uma proteção da nossa pele para... Por quê? Porque durante o dia a gente tem contato com muitas coisas que fazem a nossa pele envelhecer. Então, o próprio estresse, poluição, cigarro, a própria radiação em geral. Então, tudo isso favorece o envelhecimento da nossa pele. E aí, então, a gente chama isso de estresse oxidativo. A vitamina C, quando você passa, você tem essa ação antioxidante. Então a gente deveria usar todos os dias. Todos os dias pela manhã, é a recomendação. E como é que funciona assim? O que passa antes? É o hidratante, a vitamina C, o protetor solar? Qual que é a ordem das coisas? Porque é tanta coisa que a gente tem que passar. Exatamente. Então a ordem que eu gosto de falar é: primeiro vocês vão higienizar a pele, depois vocês vão passar o antioxidante. Depois do antioxidante... Que é a vitamina C, no caso. Que é a vitamina C, exatamente. É que existem vários antioxidantes hoje no mercado, né? Mas a vitamina C é o carro-chefe, assim, que a maioria das pessoas conhecem. Outro exemplo? Resveratrol é um poderoso antioxidante. Existem outros. Você pode manipular de diversas formas, né? Vários tipos de antioxidantes, mas os mais famosos são a vitamina C, o resveratrol, que é um antioxidante muito potente, que eu gosto bastante, que eu prescrevo bastante na minha rotina também. E aí, depois do antioxidante, você vai aplicar o hidratante, e depois do hidratante, o protetor solar. E aí, uma dúvida muito frequente dos pacientes é em relação à maquiagem e repelente, né? E aí, qual que é a ordem aí na sequência? Depois do filtro, você passa a maquiagem, e aí, por último, sempre o repelente, tá? Então, claro que a gente acaba usando pouco repelente no rosto, né? Mas lembrando que quando a gente vai passar algum protetor no corpo, aí é sempre o protetor antes e depois o repelente. E além da vitamina C, tem mais alguma dica para prevenir o envelhecimento? Além de tratamentos tópicos, outra coisa que eu gosto bastante são os retinoides, que daí a gente vai utilizar no período noturno. Então, eu costumo dizer que durante o dia, nossa pele ela está ali em contato com vários fatores agressores externos, né? Então, a gente vai utilizar os antioxidantes. À noite, entra o momento que a nossa pele vai descansar. E aí, ela entende que ela precisa trabalhar ali para a renovação dessa pele. Então, porque como que ela entende que ela vai descansar? Por conta dos hormônios. Então, por exemplo, a melatonina. Então, a melatonina ela sinaliza ali para o nosso corpo que a gente está descansando ali nesse momento, tá? Tanto que as pessoas brincam e falam assim: como que a paciente sabe que a gente está na balada e não está dormindo à noite, né? E é engraçado isso, mas assim, sabe que está na balada porque você não está estimulando os hormônios do sono ali no momento de descanso. Dormir né? faz bem pra beleza, então. Dormir faz bem para a pele.
Beleza, sem dúvida. Então aí a gente entra com os retinoides, principalmente, né, que são os ácidos que a gente fala, e aí tem vários da linha dos retinoides que eu gosto bastante, que eles vão promover essa renovação da pele. Então vai melhorar linhas finas, melhoram os poros, melhoram as manchas, então vai melhorar essa qualidade de pele também. Então é um outro fator que a gente utiliza muito na nossa prática aí para rejuvenescimento da pele. E se a gente falar via oral, tem vitaminas que ajudam também? Vitamina A, vitamina E, vitamina... O que a gente... A gente utiliza. Daí vai muito particular para cada situação, né? Aquele paciente que tem mancha, a gente vai focar em determinado ingesta de vitaminas, pacientes que têm acne, pacientes que têm várias outras condições patológicas, mas de forma geral a gente pode utilizar aí os próprios fotoprotetores orais, né? Um muito conhecido aí é o Polypodium leucotomus, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele cri. Não. Tem, que ele acaba muita gente chamando de protetor oral desse. Eu já ouvi falar. Já ouvi Isso. falar. E aí a gente pode utilizar isso, né, durante o dia. E aí, para melhoria de qualidade de pele, cabelo, unha, a gente utiliza as vitaminas também, né? Então, derivados da vitamina B a gente utiliza bastante. Então, biotina, vitaminas B9, B12, tudo isso também ajuda. E também o silício orgânico, que é também o carro-chefe na minha prescrição, que eu gosto bastante, porque o silício, infelizmente, a gente não consegue muito por ingestão, e aí a gente precisa, ingestão em alimentos, né? E aí a gente precisa dessa ingestão, dessa suplementação oral. E aí o silício orgânico a gente prescreve bastante para melhoria da pele, cabelos, unhas, que a gente vê um E a gente excelente encontra nas resultado. farmácias mesmo. Eu já comprei o silício orgânico. Já comprou? Dá para comprar. Tem vários produtos prontos, pode ser manipulado também. E aí ele foi muito popularizado também, o silício, acho que uns 10 anos atrás, quando se falava da pílula da beleza, né? Então, não tem nada a ver com o chip da beleza, tá? É a pílula da beleza que saiu em várias revistas, e aí, por conta que ele, acho que, não sei se ele foi descoberto naquele momento, mas notou-se uma melhora na qualidade da pele, cabelos e unhas com esse silício orgânico. Então, a gente prescreve bastante para os pacientes. Eu e a Lê, a gente estava conversando essa semana com uma mulher que está na menopausa. Uhum. E ela falou assim, gente, ninguém me avisou que era ladeira abaixo, porque tá caindo tudo, eu tô desesperada, mudou tudo. Falaram que eu ia sentir calor, mas ninguém falou que era desse jeito, né? E os hormônios, né, durante esse período, você já comentou também da menopausa, e esses tratamentos estéticos, eles também se baseiam na questão hormonal para trazer essa melhora para os pacientes nesse período? Sem dúvida. Eu falo que a maioria das minhas pacientes são as pacientes que estão nessa faixa etária, porque eu atendo muitas mulheres de 35 a 55 anos. E assim, muitas ali começam, eu tenho pacientes com 40 anos na menopausa, né? Então, atendo demais. Tanto que a partir de ver essa angústia, esse sofrimento, essa necessidade que o paciente da menopausa tinha, a gente até criou o Menospausa. Não sei se vocês lembram, o ano passado foi um evento super legal, que foi o maior sucesso. E era para falar exatamente disso, porque é um tabu, né? A menopausa, muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar, não querem contar para o marido, não querem... E assim, às vezes elas sofrem caladas. E muita gente também não colabora, né? Porque o marido não tem noção do que, de como funciona, às vezes não tem paciência com a mulher. Então, tudo isso é muito complicado, né? Essa fase difícil. E eu tenho várias mulheres que, nossa senhora... É um sofrimento absurdo. Foi aí que a gente lançou o Menospausa o ano passado e vai ter novas edições. E aí, mas é isso, a mulher que ela tá na menopausa, tudo acontece e vem de repente. Então, de repente ela tá numa boa, de repente ela tá chorando, ela tá irritada, e aí ela não sabe por que ela tá chorando. Então é aquela TPM muito intensa que a mulher tem, e paralela a isso ela se vê envelhecendo muito rápido, paralela a isso ela se vê caindo o cabelo, ela vê engordando, porque acumula gordura, né, central. Ela né, falou, que ela engordou 10 quilos em meses, assim. Exatamente, então você fala...
eu não tô comendo e tô engordando. Eu escuto isso direto das pacientes. E é aquilo que a gente falou na abertura, a gente não tá falando só da aparência, né? A gente tá falando da autoestima, Isso, de tudo mais que porque envolve. eu acho que as pessoas têm um equívoco muito grande em relação à beleza, né? Muitas pessoas acreditam que existe uma futilidade atrás disso, e na verdade é muito pelo contrário, porque eu falo que eu acredito muito que a beleza vai muito além do estético, né? Vai muito além, e eu pude estudar a beleza na sua forma até filosófica, porque eu gosto bastante dessa parte, até porque muitas vezes as pessoas falavam dessa questão só da estética puramente, eu ficava bastante incomodada porque eu nunca vi dessa forma, né? Eu acho que quando a gente se sente mais bonita, e assim, isso é o dia todo no meu consultório, os pacientes mais felizes, muito mais felizes, mais pacientes, então ela fica, porque se ela tá incomodada ali, tem algo incomodando ela toda hora, ela fica ansiosa, ela fica impaciente, ela fica mais agressiva. E isso, doutora, reflete também no resultado do trabalho. Exato. Tem uma pesquisa americana que eu vou dever a fonte agora, mas eu vou procurar e posto para vocês, que fez uma pesquisa nas multinacionais nos Estados Unidos. E pegaram as 5 mulheres que mais cresceram dentro da empresa, dessas empresas multinacionais. E todas tinham uma boa aparência. E boa aparência não significa ser bonita, significa ter cuidados da forma que você se apresenta. Exato. E eles separaram que todas cuidavam da aparência. E porque quando você tá externalizando algo, significa que o seu interior está organizado, né? E aí elas se sentiam mais seguras para tomar as decisões, se sentiam mais motivadas ao trabalho, e o quanto isso reflete na nossa produtividade também. Na produtividade, nos nossos relacionamentos. Então, assim, a gente vê, foi até muito legal uma paciente que fez, por exemplo, peeling de fenol para cicatrizes de acne. Ela tinha muitas cicatrizes, e aí a gente fez o peeling de fenol, ela emagreceu. Ela estava muito mais legal, e aí foi a família lá, e todo mundo me contando, gente, ela tá maravilhosa, mas não só bonita, ela tá mais legal, ela tá mais divertida, ela tá mais paciente, ela tá, assim, mudou, entendeu? Ela mudou, ela floresceu. Então, eu acho que é isso, a gente tem que valorizar, porque o nosso bem-estar, quando a gente tá feliz conosco, né, e foge só da questão estética puramente ali, é muito importante, né? Mais seguro, né? Mais a gente seguro. fica com mais vontade de querer viver, mais se motivado, relacionar. se relacionar, com certeza. E olhando assim para o futuro, a gente vê a ortomolecular, né, que cuida aí do ser humano. Você vê isso como uma realidade nos próximos anos? Eu vejo, eu acho que a gente precisa entender mais, porque eu acho que o caminho também, ele precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que é muito tênue as pessoas ultrapassarem ali o que é ético. Então, eu acho que existe sim um futuro promissor aí com essa área, e só que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente vê muitas pessoas às vezes acabam ultrapassando os limites aí do que é ético e trazendo até malefícios para muitos pacientes. Então, mas eu acho que bem estudado, bem assim, embasado na ciência, eu sou super a favor. Vou passar o desafio para a doutora Flávia. Você vai escolher, por favor, 3 peças de quebra-cabeça que estão na mesa que mais fizeram sentido na tua história até aqui, também como gestora da sua clínica, né? E tudo que você já vivenciou aí no mundo profissional, que te fizeram trazer para o ponto que você está hoje. As 3. Eu sei que é difícil escolher, por isso que a gente chama de um desafio. Por isso que a gente chama de desafio. É um desafio. Enquanto isso, a gente vai dar os recadinhos enquanto você escolhe. Tá, joia. A gente tem uma dica para quem ama animal de estimação. Nossa dica é o Graal São Carlos, que você pode fazer sua refeição, tomar seu café, comer sua sobremesa ao lado do seu melhor amigo. E aqui a gente tá falando de 2 apresentadoras que têm os seus cachorrinhos e somos apaixonadas, a Lisa e o Figo. E você que tem seu pet também, ali no Grau tem um espaço pet logo na entrada, climatizado, com todo atendimento, num ambiente super gostoso e charmoso, para que você passe momentos ali de descanso e de conforto com seu cãozinho. O Grau sabe que para a viagem ficar completa, você não pode deixar o seu animal de estimação em casa, ele tem que estar presente, porque afinal ele faz parte da família. E ali o Grau, gente, aberto todos os dias, 24 horas por dia, do café da manhã ao lanche da madrugada. O Grau fica aqui na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238.
E essas famílias, assim como nós, que amam seus pets, elas precisam de alguém que cuide das roupas de casa com muito cuidado e muito carinho, porque, não sei a Lisa, mas o Figo dorme na cama, sobe no sofá, a casa é dele, a gente é que visita, sabe? E aí a lavanderia Lava e Leva vai te ajudar também com as roupas da casa. A gente já fala muito aqui que eles cuidam das nossas roupas do dia a dia, mas também cuidam de edredom, cobertor, roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho e muito mais. E se você tá sem tempo de ir até a lavanderia, você pode solicitar o serviço de delivery. Ele retira as roupas sujas na sua casa e na semana seguinte ele entrega as roupas limpinhas e cheirosas só para você guardá-las e utilizá-las depois. Então entre em contato com a lavanderia Lava e Leva, que é a lavanderia que você paga por mês. Já ouviu dizer que energia boa traz coisas boas? Sim. Tem uma energia que está presente em 91% da casa de todos os brasileiros. Será que é por isso que dizem que o brasileiro é um povo alegre e feliz? Tenho certeza que sim. A gente está falando do GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é uma fonte de energia versátil, amplamente utilizada nas casas, nas empresas e nas indústrias. E ele está disponível aí em diversos tipos de botijões. O P5, o P13, P20 e P45. E aí você tem seu gás ali com toda a segurança que a Trasgás oferece, porque tem vários certificados. É certificado do Inmetro, do Corpo de Bombeiro, ISO 9001, oferecendo GLP de qualidade com toda a segurança. Trasgás, a energia boa presente nos seus melhores momentos. Entre em contato, @Trasgás São Carlos. Olha, o desafio foi difícil, mas você tirou de letra. Estou vendo as 3 peças escolhidas? Escolhi, mas é difícil. Eu queria escolher várias. Eu vou pedir para você mostrar a primeira para a câmera ali e dizer pra gente por que você escolheu família. Aqui. Bom, escolhi família porque não tenho sombra de dúvidas que é a minha base, né? Que me fortalece, o que me dá forças mesmo para seguir e para lutar. Então, não tem como, né? Meu marido, minha fortaleza ali, meu apoio diário, minhas joias, meus 2 meninos que a gente faz tudo por eles. Então, família em primeiro lugar. E a gente acabou não falando dos meninos, né? O momento aí Sim, que sim. eles acabaram vindo. Quantos anos? É verdade. O Lucas, ele veio, eu tava terminando a residência. Foi uma surpresa, assim, porque a gente tinha acabado de casar. Então, a gente não tava tentando. Então, mas foi muito legal, foi muito maravilhoso. Foi muito desafiador, porque eu era uma recém-formada ainda, com muitos planos que eu queria ainda fazer antes de ter filho. E, de repente, ele veio. Então, mudou um pouco o meu caminho ali. Mas eu digo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. E depois o Felipe veio quando eu estava já mais estruturada e numa fase que a gente queria mesmo. E aí ele veio rapidinho também e completou nossa família. A gente até brincou antes de começar o episódio aqui que a gente tem Felipe. As 3 têm Felipe na vida, assim. Exato. Porque o meu é Luiz Felipe Filho, a Pri é casada com Felipe e a Dora Flávia tem um filho chamado Felipe. Exato, amamos esse nome. E a segunda peça? A segunda peça eu coloquei como fé, porque eu acho que pra gente conseguir equilibrar, né, família, trabalho, gerir uma empresa, liderar uma equipe, conseguir fazer tudo que a gente tem, a gente precisa acreditar, né, que existe algo muito maior que está nos sustentando mesmo, né? Então, eu acho que se a gente não tiver fé, a gente não tem muito propósito com que se apoiar, exatamente. Então, não consigo ver minha vida sem acreditar em Deus. E como essa fé é testada, né? Que acontecem coisas que a gente fala, por que Muito. comigo? E aí a forma que você reage a tudo isso, né? De obrigado pelo aprendizado, né? É totalmente diferente. E a gente atravessa muitos desafios na vida, né? Às vezes as pessoas veem nossa vida e acham que é tudo fácil, tranquilo, não sabe como que é ali, como são os bastidores, o sofrimento, a luta diária. Então, assim, é uma vida de luta mesmo, né? A gente tá o dia todo dia, equilibrando ali os pratinhos, tentando lutar pra gente conseguir fazer o que a gente faz, né? Então, realmente, se a gente não tiver fé, não tem por onde a gente seguir. E a terceira? E a terceira, Pedi pra você mostrá-la, por favor. A terceira é propósito. Foi muito difícil essa escolha, mas eu entendo que o propósito tá ligado com todas as outras coisas que eu
gostaria de colocar aqui na mesa também, né? Questão de princípios, questão até de disciplina, o empreendedorismo, a gestão, eu acho que tá tudo um pouco interligado, né? Mas é muito libertador quando você entende o propósito que você tem na sua vida, sabe? Porque eu acho que é o que faz a gente seguir em frente mesmo, sabe? Quando você tem um porquê de seguir, para onde ir. Então, isso é muito motivador. Eu acho que faz a gente acordar feliz, que a gente consegue melhorar a vida de uma outra pessoa, então fazer pelo outro, porque o meu propósito é realmente transformar a vida das pessoas. Então, você sair do meu consultório falando, doutora, você mudou a minha vida, para mim isso não tem preço. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um propósito e aí fazer todo o restante que está em volta ali, né, para seguir esse propósito. Então, acho que eram esses 3 que eu conseguiria. Ela falou das pessoas saírem do selecionar. consultório, eu vou ter que contar uma curiosidade, assim. Quando o Licilipe era pequenininho, loirinho, aguado que ele era, né, nenezinho pequeno, ele teve alguma doença de pele, eu não vou lembrar o que era. E aí ele foi no teu consultório. Ele já falava, devia ter uns 3, 4 anos. E quando saiu, ele ficava no carro. Mamãe é a médica mais linda. Mamãe, essa médica é linda. Porque, além de tudo, ela é toda gentil, toda carinhosa desse jeito pros pacientes também. Aí toda vez que ele ficava doente, que tinha que ir no médico, ele falava assim, não, mamãe, eu quero ir na médica linda. Ele não queria ir nos outros mais. Mas a médica linda não cuida disso, amor. Então, assim, marcou muito ele, assim, o seu carinho, o seu cuidado, porque ele te achou uma princesa. Ai, que bonitinho. E né, Pri? Que Com bom. certeza, maravilhosa. A gente falou da clínica do empreendedorismo. Qual você identifica assim como seu principal desafio? O principal desafio, eu acho que eu acho que está sendo o atual mesmo, que gerir, né, ter uma gestão que funcione e liderar as pessoas. Eu acho que está sendo o meu maior desafio, assim. Então, tentar ponderar determinados comportamentos, no sentido de a gente tem que ser amigo, mas também tem Nem que tomar tanto. nem tanto. Então esse equilíbrio, sabe, para mim é muito difícil, porque às vezes eu sigo um caminho que eu acho que é o ideal por procurar ser amigo mesmo e não, você tá errando, entendeu? Então, poxa, então peraí, vamos pro lado de cá. Aí se você Passa vai do um pouco... ponto também. Exatamente. Eu acho que esse está sendo o meu maior desafio E ali. sobra tempo pra você E aí? tentar buscar conhecimento nessas áreas? Olha, eu fico doidinha, mas... Imagino, porque o que ela lida é muito conhecimento, né? Eu não paro. Minha cabeça, ela fica 24 horas, acho que só na hora que eu durmo que realmente para. E o fim de semana, eu falo que eu não tenho férias, assim. Eu só tenho férias quando eu viajo, que é meu maior prazer, assim. Então, porque realmente é onde eu consigo desligar um pouco, sabe? Mas fim de semana, noite, dia, o tempo inteiro pensando e tentando conseguir fazer o melhor, né? Falando em tempo, o nosso tempo acabou. Tá que vendo? pena. Voou, eu falei que ia voar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também a você que segue a gente. Não esqueça de curtir nossos conteúdos no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. E até a próxima peça desse nosso quebra-cabeça.